São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos, revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará: comprimento, largura, cobertura, altura, porta. Vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. 22. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. A família de Noé estava debaixo da graça, porque todas as pessoas ao redor de Noé e de sua família haviam caído da graça de Deus, saíram da presença de Deus, se afastaram por causa das suas transgressões. A Bíblia diz que Noé era homem justo e íntegro. E pensando em nós hoje em dia, e pensando nas nossas famílias, você não vê semelhança entre os nossos dias e os dias de Noé? Será que não há, ao redor das nossas casas, pessoas que estão afastadas de Deus, pessoas que estão corrompendo a vontade de Deus, pessoas que estão simplesmente vivendo como se Deus não existisse? É bem provável que o seu vizinho da direita, ou da esquerda, ou de frente, ou de fundos, ou acima ou abaixo de você, é bem provável que pelo menos uma casa dos seus vizinhos próximos esteja vivendo como todos estavam vivendo nos dias de Noé. Mas a Bíblia diz: Noé era homem justo e íntegro. Apesar da depravação que havia à sua volta, apesar da corrupção moral, apesar de tudo que faziam os outros, Noé, diz a Escritura, andava com Deus. Para a nossa família estar debaixo da graça, nós precisamos ser como Noé. Em primeiro lugar, numa geração corrompida, buscarmos a justiça e a integridade diante de Deus. Será que, se daqui a alguns anos,
E olha que Noé viveu há pelo menos 4.000 anos atrás. E nós estamos aqui, há pelo menos 4.000 anos depois, contando a história desse homem. Aí eu te pergunto, o que é que fez esse homem entrar para a história? A Bíblia não diz o nome do vizinho de Noé. A Bíblia não diz o nome do líder do lugar onde Noé morava. A Bíblia não diz o nome de ninguém da geração de Noé. A Bíblia só menciona o nome de Noé e dos seus filhos. Isso quer dizer, Noé e sua família eram os únicos que estavam debaixo da graça de Deus. Portanto, queridos, a corrupção à nossa volta, a degradação da nossa geração, nunca será uma desculpa para não sermos justos e íntegros diante de Deus. Ah, mas todo mundo está fazendo. Aí é a famosa frase que nossa mãe sempre fala, e já que hoje é o dia delas, vou homenageá-las. Você não é todo mundo. Mas está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Mas está todo mundo aceitando. Você não é todo mundo. Todo mundo estava fora da presença de Deus. E Noé, debaixo da graça do Senhor. E muitos de nós aqui, somos como Noé. Nós e nossas famílias estão debaixo da graça de Deus, porque apesar da corrupção à nossa volta, nós estamos buscando justiça e integridade. Não, vou parafrasear o apóstolo Paulo, não que já conseguimos alcançar, mas uma coisa nós fazemos, deixando a corrupção para trás, prosseguimos para o alvo, que é buscar a justiça e a integridade diante do Senhor. Numa batalha diária, mas estamos na batalha. Glória a Deus por isso, porque muitos sequer entraram nessa batalha, estão vivendo como se Deus não existisse, como se nunca fosse chover. E Noé parecia um doido, Noé parecia um tolo, Noé parecia um nécio, ou para usar uma palavra mais contemporânea, Noé parecia um idiota, até que choveu. Quando choveu, só Noé estava debaixo da graça de Deus. Por quê? Porque ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Nós precisamos nos diferenciar, irmãos. Tem como nós sermos publicitários justos e íntegros, psicólogos justos e íntegros, educadores físicos justos e íntegros, professores, arquitetos, vendedores de água de coco e suco de laranja, justos e íntegros, porque tem um monte de vendedor de água de coco misturando água da torneira na água de coco, mas o vendedor de água de coco, que é igual Noé, ele vende água justa e íntegra. É isso que significa, irmãos. Temos as mesmas atividades, podemos ter as mesmas profissões, podemos trabalhar no mesmo lugar, conviver no mesmo ambiente, mas nós temos que ser diferentes e diferenciados, para mostrar que nós estamos debaixo da graça de Deus. Até que chove um dia, meu irmão. E a chuva aqui simboliza algo que vem de cima para baixo, que nunca tinha vindo antes.
Se você começar a ler a sua Bíblia a partir do primeiro versículo, você vai ver que até esse momento aqui, a água não caía de cima para baixo. A Bíblia diz que a água brotava da terra. Portanto, eles não tinham referência. Nunca havia chovido. E surge um homem dizendo: vai chover. Vai cair água de cima para baixo. E o povo: não, a água vem de baixo para cima. Contrariando a lógica do mundo. Todo mundo só conhecia a água de baixo para cima. Contrariando a lógica, Noé diz: mas vai vir água de cima para baixo. E vai ser muita água, viu? E o povo: esse cara é um doido. E nós somos a geração que continua dizendo: vai chover. Vai vir algo de cima para baixo que nunca veio antes. O que é que nós, os Noés da nossa geração, acreditamos que virá de cima para baixo que nunca veio? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a primeira vez que Ele veio na terra, Ele veio do ventre de uma mulher. Mas dessa vez não. Ele virá de cima para baixo, como chuva, virá para trazer juízo sobre a terra. E quais serão as famílias que escaparão desse juízo? As famílias que estão debaixo da graça. Portanto, meus irmãos, a Bíblia diz, versículo 11, que a terra estava corrompida, cheia de violência. Por isso que eu insisto em afirmar, reafirmar e relembrar a você: Jesus pode voltar a qualquer momento, sim. Mas alguns de nós pensam que porque os dias estão maus, isso mostra que Jesus está voltando. Não! O que diz que Jesus pode voltar a qualquer momento é a vontade do Pai. E só Ele sabe o dia e a hora. Assim disse Jesus. O que eu quero chamar a sua atenção é que desde os dias de Noé, porque desde Gênesis 3, quando o pecado entrou na humanidade, os dias são maus, irmãos. Não tem essa de que está piorando. Não está piorando, não. Desde que o pecado entrou, está igual, corrompido, cheio de violência, injustiças e mortes. O pecado entrou em Gênesis 3, o que acontece em Gênesis 4? Um irmão matou o outro na facada, por inveja. Você quer pior do que isso? Não se iluda, achando que está piorando. Não está, está mudando a tecnologia, está mudando as ferramentas, mas a violência, a corrupção, a degradação moral do homem é a mesma desde Gênesis 3. E é por isso que, assim como essa geração precisava de um juízo que viesse de cima para baixo, a nossa geração também precisa de um juízo que venha de cima para baixo. E a gente precisa se alertar e a gente precisa avisar as pessoas, como Noé tentou fazer. Gente, vai chover, hein? A gente precisa anunciar essa verdade e dizer: olha, vai chover, gente. Vai chover. E só tem um guarda-chuva que pode te proteger dessa chuva: a graça de Deus. O juízo virá sobre nós. Jesus voltará. E voltará para julgar. E voltará para encerrar a história da humanidade. E iniciar a nossa história na eternidade.
Você crê nisso, meu irmão? Essa é a nossa mensagem. Porque essa era a mensagem de Noé. E o que é que Noé fazia? Trabalhava construindo a sua arca. Trabalhava construindo aquilo que salvaria a sua família. Portanto, enquanto não chove, o que é que nós faremos? Trabalharemos para construir aquilo que protegerá e salvará nossas famílias. Trabalharemos em prol do Evangelho. Trabalharemos em prol de que o maior número de pessoas possível possa ir conosco para a eternidade. Vamos trabalhar, construir as arcas, que serão os instrumentos pelos quais seremos salvos do juízo de Deus. E terminando o capítulo, versículo 22 diz: foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. E a minha pergunta para você nessa manhã é: você está fazendo? Porque Noé fez. Tudo quanto Deus ordenou, ele fez. E nós? Nós estamos fazendo? Precisamos fazer, irmãos. Tudo quanto Deus nos ordena, precisamos fazer, porque nós não estamos equivocados. Vai chover. Vai chover. E quando chover, ai daquele que não estiver dentro da arca. Olha aí. A arca, a igreja, simboliza o lugar onde todas as pessoas e famílias serão salvas do juízo de Deus. Mas eu não estou dizendo que necessariamente são os que estarão dentro desse prédio. Isso é apenas um símbolo. Eu estou dizendo que serão todos aqueles que estão debaixo da graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Esses estão na arca, têm a sua salvação garantida. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras. O texto deixa bem claro, toda a família de Noé foi salva.